A paz do Senhor, meus irmãos! Está começando mais um vídeo para o canal Vivendo na Palavra. E hoje, meus irmãos, no episódio 2 da nossa série, da nossa linda história de amor, não é verdade, amor? Verdade. E então que no primeiro deu uma repercussão boa, alguns comentários pedindo a parte 2. E voltamos então trazendo que eu creio que vai ser então a parte mais emocionante, a parte mais triste ao mesmo tempo, né? Falar a parte mais triste. Do nosso relacionamento. Hoje vamos falar então do como foi o nosso processo do namoro à distância, que foi algo muito difícil. Eu nunca tinha passado por essa experiência, tu também não. E foi algo novo para os dois, assim, nós sofremos, amadurecemos muito. Aprendemos muita coisa. Sim, e vamos contar para vocês no vídeo de hoje. Bom, no vídeo anterior, no vídeo passado, os irmãos que viram, que assistiram, aqueles que não viram, vou estar deixando o link do vídeo na descrição do vídeo. Contamos então como foi o processo que nós nos conhecemos, como foi que eu me apaixonei por ela, como foi que tudo aconteceu, como foi que Deus começou a trabalhar no nosso relacionamento. E terminamos o vídeo então no dia que eu fui na casa dela pela primeira vez, conversei com o pai dela, pedi a permissão e ali nós encerramos o vídeo, né? Isso. Então hoje vamos falar como foi o processo após esse dia. Vimos então que eu fui naquele final de semana, juntamente com o meu amigo. Nós então pousamos ali, né? Fomos no culto. E aquilo foi no final de semana. No domingo, à tarde, a gente já foi embora. E nessa primeira vez que a gente já foi embora, já comecei a sentir muito. Os dois, né? Sim, por causa que a gente não estava acostumado com aquilo. E do nada a gente vê, tá, estamos namorando, mas estamos indo um para cada lado, entendeu? Há uma distância grande. E a gente começou a sentir muito Deus naquele primeiro dia. Então a gente voltando para casa, aquela questão toda do namoro à distância. Começou a realmente bater de verdade, né? Antes Sim. era só uma Porque história. A gente se era... amava. A gente tinha algo que a gente dizia, a gente é muito melado, a gente é meloso. A gente é muito sentimental também, isso aí a gente combina muito. O que eu posso contar para vocês é que, nossa, assim que eu fui embora, a gente tava então planejando se ver 2 vezes no mês, né? Isso. E era isso os nossos planos. E isso já era muito sofrido, era muito difícil. Pensa, né? Ó, você tem a sua namorada na sua cidade, você vê ela todos os dias, ou tem uma cidade perto e vê todo final de semana, mas a gente não. Era 4 horas de viagem que nos separa. Então é difícil, foi difícil. E os nossos planos eram então nos ver 2 vezes no mês, né? 2 vezes no mês. Só que isso durou pouco. Na verdade, não aconteceu como a gente planejava, né? Sim. A gente planejou se ver 2 vezes no mês, pensando que ia ser fácil, digamos assim. E guarde isso aí, porque uma coisa que vocês vão ver, que tudo, Deus ao se conhecer ao casamento, tudo que a gente planejava, nada foi do nosso jeito. Era tudo do jeitinho de Deus. Não era do Deus nosso. mostrou pra nós assim, não é do jeito que vocês querem, é do jeito que eu quero. A gente planejou 1001 coisas, só que nenhuma dessas coisas foram como nós planejamos. Isso aí vocês vão aprender e vão ver muito nos nossos vídeos. Mas então, né, aquela questão de nós nos ver 2 vezes no mês, que já era muito difícil, e nesse processo, o que restava pra nós era chamada de vídeo, era o WhatsApp chorando e tô com saudade. Né? Porque o teu sinal era péssimo. A minha internet era ruim, então a qualidade era péssima da chamada de vídeo. E como vocês viram no vídeo anterior, ali a gente conversava por chamada de vídeo, a gente chorava, a gente brincava, a gente ria, né? Sempre contando com os dias para poder se ver novamente. Eu me lembro que quando eu vinha pra cá, eu já vinha pensando na outra oportunidade que ia vir, na outra data que eu ia poder vir de novo. Isso era muito difícil. Meu coração doía muito quando eu tinha que ir embora, não é verdade? E então a gente, se for botar no papel, a Jordana foi 1 vez lá em casa, 1 vez. Eu vim a primeira vez aqui e na segunda vez, era meu aniversário, foi ela, os pais dela, conseguimos convencer os pais delas, que foi muito difícil. Foi difícil. O carro estragou na semana. O carro estragou. No dia que a gente tava planejando pra ir lá, o carro tava na oficina. Isso. Horas antes da gente, que a gente tinha combinado de sair. O carro tava lá, o mecânico não dava resposta, foi tudo totalmente contra. E na hora, bem na hora mesmo, o carro chegou, né? Sim. Aí tá, a Jordana foi lá em casa, conheceu meus pais. A Jordana não tinha conhecido os meus pais ainda, apenas eu tinha conhecido os pais dela.
Foram lá, meu pai te recebeu com uma faca na mão. Exatamente. Meu pai recebeu, oi Nora! Cheguei na casa assim, veio ele com um cachorro de um lado e com uma faca do outro. Eu pensei, agora, eu abraço meu sogro ou não abraço? Ai, ai. Mas e foi esse o processo. E a distância doía muito mesmo. O namoro à distância é o namoro. O namoro à distância é o namoro mais sofrido que tem, mais difícil de lidar. E era uma experiência que nós não tínhamos, né, amor? Era uma A gente nunca imaginou que ia ser tão difícil, né? Sim. E tá, e namoro indo, e namoro vindo, e a gente apenas tinha um sonho de se casar, a gente já queria aquilo. A gente já tinha uma certeza, né? Já. Até porque a gente sabe que namoro cristão não é aquele namoro que fica enrolando. Se a gente for botar no papel, a gente se casou em menos de um ano, né? Sim. Menos de um ano de namoro e noivado, deu menos de um ano, né? Acho que deu 7 meses. Não, 7, 8 meses. Muitos dizem, muito cedo, né? Mas a gente já tinha uma certeza de Deus. A gente tinha certeza que a gente queria, não tinha por que ficar enrolando. Sim. Ainda mais que a gente morava longe, não era fácil da gente se ver. A gente gostava muito de se ver. E por falar então em que a gente já sabia o que a gente queria, né? Porque a gente recebeu muitas confirmações de Deus. No vídeo passado vocês viram o quanto eu orei, jejuei, para saber se era da vontade de Deus a gente então ter algo, né? Se casar, construir uma família e tudo mais. E eu me lembro que antes de eu conhecer a Jordana, eu tinha recebido uma profecia de uma irmã. A irmã tinha falado para mim que Deus tinha mostrado para ela que ele estava trazendo a minha esposa. Ela falou até por telefone isso para mim. Ela disse, Deus me mostrou que está trazendo a tua esposa. E ela falou assim para mim, Deus me mostrou que os cabelos dela são cacheados, lindos cabelos cacheados. Ela falou assim, e eu esqueci dessa profecia, eu esqueci dela. Porque isso foi muito antes de eu conhecer a Jordana, eu não conhecia a Jordana ainda, quando me entregaram essa profecia. E depois de nós estar namorando, eu voltando para minha casa, eu trabalhando, eu me lembro que eu estava trabalhando lá, eu trabalhava em obra, né, fazendo a massa na bitoneira. Do nada assim me deu aquele estalo na cabeça, né, a profecia da irmã. Do nada veio aquela profecia da irmã dizendo assim, Deus está mandando a tua esposa e o cabelo dela é cacheado. Eu corri, né? Porque foi pro telefone, eu corri pro telefone pra ver se realmente era isso aí que eu tinha. E realmente era. Eu comecei a chorar no serviço. Eu comecei a chorar. Foi outra confirmação de Deus. Outra baita confirmação de Deus. E eu me lembro que nós conversando, né? Naquele namoro à distância. E num dia desse, né? Teu pastor, que hoje é o meu também, te entregou dizendo que Deus estava preparando tudo. Eu tava bem preocupada, não lembro pelo quê. Acho que era pelo fato da distância e tudo, a gente tava nervoso e eu lembro que num culto eu fui bem mal, assim, eu fui bem sentida com essa situação. E já no final do culto, o nosso pastor chegou pra mim e falou que Deus estava vendo que o meu coração estava muito preocupado, mas que era pra me acalmar, que ele estava preparando tudo. E quando ele terminou de falar isso, a primeira imagem que veio na minha cabeça foi a minha imagem minha do calor. E na hora, assim, veio a imagem, mas eu perguntei pra mim mesma, assim, será que é isso? E o pastor, quando eu me perguntei isso, assim, o pastor falou, e agora na tua cabeça tá passando algumas imagens, tu tá pensando em algo. E é nisso que Deus tá dizendo pra te acalmar. Aí eu saí do culto e cheguei em casa e eu fui correndo mandar um áudio pro calor, né, que eu achei bem importante pra nossa vida, pro nosso relacionamento. E eu já fui logo dividir com ele, porque, né, no momento que a gente tava preocupada ali, assim, o que a gente mais queria era uma resposta de Deus, uma confirmação, né? E dentre tantas, sim, Deus deu mais uma. E a gente sempre orando, né? Deus, se for da tua vontade, tu vai confirmando. E assim Deus foi fazendo, Deus foi confirmando conforme o tempo, conforme foi indo. E era isso que nos motivava, né? Eu acho que isso foi o que nos deu força para poder continuar. Grande parte que a gente meio que desanimava, às vezes que a gente ficava chateado, a gente sempre lembrava um ao outro, né? A gente dizia, olha, o que Deus já falou, o que Deus já confirmou, não vamos desistir, não vamos desanimar. Era o nosso ânimo diário, né? Então foi indo várias e várias confirmações de Deus, né? E era isso que nos restava para nós, era aguentar essa distância, né? Aguentar essa distância que havia entre nós, mas confiar. Nosso amor era maior do que aquilo. Uma vez eu vi um irmão falar, acho que até Deus usou a irmã, eu acho, para falar.
A irmã tava fazendo uma escola bíblica para jovens, né? E nisso a irmã falou que se tu realmente é amor do que tu sente pela pessoa, a distância faz tu ter Certeza. a certeza. Ela falou mais ou menos assim, que se tu ter uma distância com ela e continuar amando ela, quer dizer que não é paixão, quer dizer que é amor. E eu guardei aquilo pra mim. E quando eu guardei aquilo pra mim, né, nessa distância, a gente teve já teve um mês de distância entre nós, da gente não conseguir se ver, e chorando, e quando que nós vamos nos ver, e tudo mais, e mesmo assim o nosso amor continuava. O nosso único contato era o celular. E eu lembro das vezes que eu ia pra fora, onde não pegava sinal, e a gente ficava zero de se falar mesmo, eu não tinha sinal pra falar com ele. E eu lembro que um dia, eu não lembro quanto tempo que a gente tinha de namoro, mas que eu subi, tinha um morrinho pra subir assim, a gente pegava sinal, e eu fui, né, pra conversar com ele, eu ia todo dia da tardezinha, só pra dar um oi, pra ver como é que tava. E eu lembro que ele me mandou, eu não sei se tu mandou áudio, se tu mandou por escrito, mas que tu falou que tu tava, aquele dia tu sentiu tanta falta de mim, Foi que tu me ligou e a gente tava falando por telefone. Isso, tu meio começou a chorar, né? Eu tava na quinta, tava indo pra quinta. Isso. Tu disse que aquele dia foi o dia que tu tinha percebido a falta que eu fazia na tua vida. Sim. Tu disse que naquele dia tinha tido a certeza que tu não conseguia mais. É tipo assim, entendeu? O mês passado eu tava solteiro, minha vida totalmente diferente. No mês seguinte eu já não podia ficar sem falar com ela. Por mais que eu não conseguia ver, eu não podia ficar sem falar com ela. Então foi muito Deus no nosso relacionamento. E foi indo. Aí eu vinha pra cá, sempre eu indo, né? Pela dificuldade da avó dela, né? Porque eu tinha tia, de não poder ir pra lá. Então era apenas eu que vinha pra cá. E acabou que esse meu amigo que eu vinha junto, então, né, não deu certo. Acabou eu vindo de ônibus, eu dormi na rodoviária. Importante dizer isso, eu dormi na rodoviária, o ônibus saiu 5 horas da manhã, eu fui meia-noite, fui quase assaltado naquele dia. Lembra que teve um dia que eu fui quase assaltado? Teve um dia que eu fui quase assaltado no ônibus, não foi por causa que Deus usou o motorista lá, o motorista parou e eu consegui entrar no ônibus. E eu dormi na rodoviária para poder pegar o ônibus às 5 horas da manhã. E nesse dia que eu dormi, nesse dia que eu dormi na rodoviária, eu conversando com a Jordana, ela não imaginava que eu ia para lá. É que tinha acontecido algum imprevisto. Eu lembro que a gente tava combinando pra se ver e tu disse que não ia poder vir. Sim. E aí eu Porque fiquei bem mal chateada. financeiramente. Isso, tava mal financeiramente. E aí, tá, tu não me contou nada, continua. Aí eu não contei nada pra ela, só que eu tava conversando com os pais dela. Porque aqui na Barra o ônibus desce lá na faixa, então tem que ir um carro me buscar, né? Aí então eu conversando com os pais dela pra ir me buscar lá na faixa, mas sem ela saber de nada. E a gente já viu um bom tempinho sem se ver, né? E é quase um mês de novo. É, a gente tava bem sentido, com muita saudade um do outro. E eu não contei nada pra ela, falei, vou fazer uma surpresa pra ela, vamos ver como é que ela vai reagir. E conversando e tal, aí chegou naquele dia eu dormi na rodoviária e peguei o ônibus. E na época, me lembro que quando eu cheguei aqui, tu tava na cama ainda, ela tava deitada. Eu lembro que a gente tava até com gente aqui em casa. E eu tava deitada ainda, era acho que umas 9 horas da manhã. Sim, mas nesse horário. Eu lembro que eu ouvi o barulho do carro chegar, mas como o pai tinha costume de ir lá no meu avô, de manhã eu pensei, o pai deve ter ido mais cedo, hoje tá chegando em casa agora. Tá, né, não dei bola. E aí eu lembro que uma pessoa que tava aqui em casa pegou e falou assim, o Cauã tá aí. Eu ouvi, né, só que eu pensei, não ouvi isso. Na minha cabeça eu tava conversando com ele pelo WhatsApp, como é que ele ia estar aqui, né? E aí, tá, fiquei quieta ali deitada, né? Aí eu vi que daqui a pouco a porta tava fechada, a porta do quarto. E ele bateu. Acho que não lembro como é que me chamou. Amor, sobre amor. Eu lembro que ele pegou, bateu na porta e me chamou. Bom, a minha única reação foi virar pro lado e chorar. Eu comecei a chorar, de soluçar na cama, porque a última coisa que eu pensei, né? O que tinha naquele dia? Tinha alguma coisa que eu queria que tivesse. Ia pra chácara passar 2 dias seguidos. Isso, a gente ia ir pra chácara. Aí tu ia ficar 2 dias sem falar comigo, Isso. porque lá na chácara não tinha sinal. Isso. E tu queria muito que eu fosse. Isso. E tu não ia poder vir por causa que tava mal. Financeiramente. E acabou que eu vim. E aquilo então foi, né? Foi muito bom. E foi isso, foi assim nosso namoro à distância. Outra coisa que marcou bastante o nosso relacionamento à distância, da questão das chamadas de vídeo, foi quando o Cauã começou a fazer a carteira de motorista. Ele ele morava num bairro mais assim, afastado do centro de Rio Grande, né? Sim. E tu fazia a escola no centro.
E ele ia de ônibus. Quantas vezes por semana, amor? Todos os dias. Todos os dias da semana tu ia, De né? segunda a sexta. Quando ele fazia as aulas teóricas, ele falava comigo até chegar na aula, né? A gente ficava falando pelo WhatsApp. E aí, quando terminava a aula, que ele ia esperar o ônibus todo dia, eu tava até deitada, já era tarde. A gente se ligava, eu ficava de fone, e enquanto ele não chegava em casa, eu não desligava o celular. A gente ficava se falando, ele ficava na parada, ficava na praça. E aí eu lembro que tu ficava dizendo pra mim, ah, tem um cara aqui, tem um cara ali. E eu aqui apavorada, né? Era legal, né? Era. Ainda bem que não precisa mais passar por isso. Eu não queria passar de novo, nem um pouquinho. Se fosse necessário, eu passava, mas não quero. Sim. Mas eu acredito que foi isso aí, né? Acho que foi. A Talvez parte do namoro à você distância. assistindo diz assim, mas não é tão difícil. Foi difícil, Muito assim. difícil. Muito difícil. Eu vinha pra cá, nas últimas vezes, né? Eu vinha pra cá, eu me lembro que na última vez que eu vim, que não foi pra ficar, mas na última vez que eu vim, que eu tinha que ir embora, eu dobrei o joelho nesse quarto aqui e comecei a chorar. Falei, Deus, abre uma porta de emprego pra mim aqui. Eu lembro, não foi a vez que eu vim aqui no quarto? Sim, não deixa eu ir embora. Eu não quero ir embora daqui. Até os teus pais estavam aqui, né? Foi a Sim. segunda vez que os pais deles vieram aqui. E a gente tava conversando na sala, tudo normal, e eu vi que ela tava meio desanimada. Notei assim nele, mas na hora eu não quis perguntar na frente de todo mundo. E ele se levantou do nada e veio pro quarto. Eu vim atrás dele e ele tava com a porta do quarto trancada. E eu bati na porta e perguntei por que tinha acontecido. E aí ele levantou e veio, tava com o rosto inchado de chorar. E eu perguntei o que tinha acontecido, ele disse que tava orando. E ele não queria ir embora. Ele falou pra mim que ele tava pedindo pra Deus que ele conseguisse um emprego. Até porque naquela dia a gente tava pensando, alguém tinha ficado de chamar, eu lembro, né? Alguma empresa tinha ficado de te chamar, alguém de obra, que a gente tava com esperança que te chamasse naquele dia. Sim. Foi o que te chateou mais porque terminou o dia e não chamaram ele. E tinha questão do posto. Isso, era do posto de gasolina que tava falando que iam esperar um funcionário sair pra chamar ele. E a gente, na nossa cabeça, ia ser naquele dia que ele tava aqui, né? Tô esperando até hoje, né? E aí eu lembro que eu cheguei aqui no quarto e ele, né, eu sentei assim, abracei ele e ele chorava. Mas chorava que nem criança, de soluçar, assim. E aquilo ali nos marcou muito, porque eu já tinha visto, assim, por telefone, ouvido ele chorar alguma coisa, mas a gente nunca tinha tido um momento assim entre nós dois. De um consolar o outro. E eu comecei a chorar também, e nisso chegou a minha sogra na porta e a gente não sabia o que a gente fazia. Os dois chorando. Ai. Não, foi isso aí, né, amor? Foi difícil, foi sofrido, mas nós passamos. Como diz a Sara Farias, sobrevivi. Mas eu acredito que é isso aí, né? Por hoje Se é você isso. tem um namoro à distância, insista, porque se é da vontade de Deus, vai dar certo. As lutas vêm, com lutas certeza, e bastante, além do que a gente E pensa. a dor no peito que a gente sente de querer ver a pessoa e não poder, é uma dor assim, ó, que não dá pra explicar. É uma dor que não dá pra explicar. Muitas das vezes eu tava na minha casa, eu rolava da cama de um lado pro outro, de um lado pro outro, e falava, Deus, eu quero ver ela, Deus, eu tô com saudade dela, eu quero estar perto dela. E a gente não podia, entendeu? A gente não podia. Eu cansei, eu me lembro que uma vez eu me apertei bem, aquela vez que eu vim de surpresa, eu fiquei bem apertado financeiramente, mas eu falei, eu preciso vir, eu preciso ver ela. Eu tô com saudade dela. Então, eu tinha que dar um jeito de vir. Porque a dor que a gente sentia no peito era muito grande. Eu lembro que muitas vezes eu tava assim, às vezes conversando com ele na sala de casa, assim, minha mãe na cozinha. E eu sentada no sofá eu começava a chorar. Do nada, assim, conversando com ele. E a mãe perguntava pra mim, né, filho, o que aconteceu? E eu dizia pra ela, eu tô com saudade do Cacau. Que ia chamar a mãe apelidou ele de Cacau aqui na Barra. E aí eu lembro que eu dizia, eu tô com saudade dele. Do nada, assim, eu começava a chorar enquanto eu falava com ele. O mesmo sentimento que ele tinha, aquela vontade de se ver, a saudade apertando, assim, eu também sentia daí. Foi difícil. Foi difícil mesmo. O que mais ou menos nos consolava era a chamada de vídeo, era poder se ver, assim, conversando, né, ligação. Mas não era a mesma coisa do que estar no ladinho do outro. Com certeza. E quando eu vinha pra cá, a gente procurava aproveitar o máximo, cada minuto, né? Cada minuto. Eu ficava com ciúmes, que eu tenho um irmão pequeno, que vai fazer 1 ano, e eu vinha pra cá e às vezes ela tava lá agarrada com meu irmão. Eu falei, e eu? Porque a gente não tinha, entendeu, muito tempo pra aproveitar. Então eu gostava de aproveitar, eu era bem ciumento quando eu tava aqui. Porque eu gostava de aproveitar o máximo com ela. E era assim, aproveitar aqueles minutos e voava, né? A gente aproveitava cada minuto. Era final de semana assim que voava.
Então foi bem difícil. Bem difícil. Mas passamos. Passamos. E hoje a gente tá aqui de exemplo. E no próximo vídeo, então, nós vamos contar pra vocês uma outra baita confirmação de Deus, que foi eu começando, arranjando um serviço aqui. A partir do próximo vídeo começa uma nova história. Isso. Começa tudo que a gente passou vai ficar pra trás e tudo começa a mudar. Não do jeito que a gente planejou também. Tudo muda, Sim. mas do jeitinho de Deus. Aí começa então a nossa etapa do noivado. Né? Isso. Começa a nossa etapa do noivado, do meu serviço, que eu consegui, que eu arranjei. E importante falar agora que eu olhei aqui pra trás, que ela me deu um presente, ela me deu um perfume de aniversário, né? No dia que ela foi lá, ela me entregou essa cartinha. Ela me entregou essa carta aqui e eu botei essa carta que nem tá nesse painel, ele era lá de Rio Grande. E eu li essa carta todo dia, essa carta me tocava muito, porque o que diz aqui é muito assim, nós dois, entendeu? Foi tipo, parece que eu escrevi do meu coração, assim, mas... Sim, então eu li essa carta todos os dias. Isso aí às vezes me deixava mais triste, porque eu ficava com mais saudade. Mas me consolava também, assim, saber que uma hora a gente ia se ver. Mas tá bom, meus irmãos, até o próximo vídeo. Aguarde então o processo do noivado, o processo em que eu arranjei serviço pra cá, em que nós então compramos as nossas alianças, parcelemos lá em não sei onde Deus, mas... Compramos, o importante Compramos. é isso. Então aguarde, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você está achando dessa série, da nossa história de amor. Continue nos acompanhando, que vai ter mais vídeos, vai ter mais histórias, momentos tristes, momentos engraçados, tem de tudo um pouco. É verdade. Tá certo, meus queridos? Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos.